Nós vamos ler aos Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 13. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Também cumprimentamos nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, aqueles que ainda ouvirão. Alguém tem sede de Deus, né? Alguém tem um tempinho para Deus. Bom seria se todos fossem assim, né? Aos Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13. Essa escritura e a nossa meditação nesta noite deve nos encorajarmos 100%. Podemos ler? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Amém. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Grande Deus, como o Senhor tem sido gracioso para conosco. Sua palavra nos diz que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não é Deus e não pode negar-se a si mesmo. Então ajude-nos, ó Pai, a sermos fiéis também, para que possamos alcançar estas promessas gloriosas que o Senhor tem nos feito. E quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Teu servo profeta usou uma expressão dizendo que não importa o que apareça para alguém, o que Deus tenha que fazer para cumprir a sua palavra, Ele a cumprirá. Amém. Então rogamos, ó Pai, ajuda a nossa fé, esforça a nossa coragem, visto que nós estamos de posse desta tão grande e esperada e desejada salvação. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Eu sei que o nosso homem exterior
a nossa carne, é o que nos impede de servirmos a Deus como nós gostaríamos de servi-lo. O profeta diz que é esse véu de carne que nos impede de sermos cristãos melhores. Eu sei que você, cada um de nós, estamos cansados. Aqueles que trabalham no serviço pesado, dá duro, né, o dia inteiro. E mesmo aqueles que ficam mais tranquilos, né, simplesmente mudando de um banco para o outro, né, de um sofá para o outro, de uma cadeira para outra, se sente muita canseira por causa deste calor. Porque não podemos repousar o suficiente. Mas, amados, devemos ter coragem, devemos ir à luta, visto que Deus tem nos chamado para recebermos esta promessa que Ele tem nos feito e está também pronto para nos ajudar. Agora, eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu creio que o que nós devemos agora, nesses dias finais, nesse tempo do fim, é implorar a Deus por mais do Espírito Santo. É disto que nós precisamos. Não precisamos mais conhecimento de profecias e de mistérios ocultos que não foram revelados. Deus tem nos dado o suficiente. É simplesmente colocarmos em prática. Então, a escritura que nós lemos aqui, cremos que o escritor aos Hebreus foi o apóstolo São Paulo, porque as características desta carta aos Hebreus mostram que era de Paulo. Então ele diz: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus não tinha necessidade de fazer nenhum juramento. Mas ele fez, por quê? Porque entre os homens, certamente os homens, quando fazem um compromisso, juram por alguém que é maior que ele. Eu me lembro, juro pelo céu, juro pela terra, juro por nossa santa fulana. E o juramento era o fim da contenda, não é? Então, porque para os homens, certamente, eles juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim da contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar para nós, para mim e para você, mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Paulo continua dizendo: porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, retenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O profeta disse: quando Deus prometeu a Abraão de como ele iria salvá-lo, ele, Abraão, e sua semente depois dele, ele fez a aliança incondicional. Deus fez o seu pacto, fez a sua promessa a Abraão incondicional. Não é exatamente porque ele fez isso
só porque ele era Abraão. Olha, isso aqui é tirando um argumento do inimigo, do diabo, que é Satanás. Ele argumenta dizendo, olha, mas isso foi para Abraão, hein? Quem era Abraão? E quem é você? O diabo usa esse argumento. Então o profeta está mostrando para nós. Não é exatamente porque ele fez isso, só porque ele era Abraão. Abraão não era um homem especial, como às vezes nós pensamos, não é? Claro que ele era um homem especial na presença de Deus, tal como os demais, tal como nós somos, tal como Maria Madalena era, uma pessoa especial na presença de Deus, a mulher samaritana, o ladrão da direita. Então, o diabo argumenta, ele vem aqui no campo de batalha. Mas isso aí foi para Abraão, isso foi para os santos do passado. Mas quem é você? Ele não disse, agora, Abraão, se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu te salvarei. Eu multiplicarei a sua semente, eu te abençoarei. E maldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ele não disse isso porque você fez isso, porque você fez aquilo. Olha, é a graça. Graça, favor que ninguém merece. Graça, favor imerecível. Mas essa graça vem de um Deus infinito, que conhece o fim desde o princípio. Um Deus que é rico em misericórdia. E tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Então, não é nada que você precise fazer, Abraão. Meu Deus. Eu fiz, disse Deus. Eu mesmo. Amém. Eu fiz. Oh, que coisa! O profeta diz, quando penso nisso, Deus fez isso, Ele mesmo, incondicionalmente. A aliança de Deus é incondicional. Amém. Isso não te alegra? Isso não te anima? Isso não te encoraja? Claro. Claro que isso nos alegra, claro que isso ajuda a nos mantermos com a cabeça levantada. Mesmo em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas isso faz com que o verdadeiro homem cristão vire seu rosto, a sua face, quando o diabo apresenta um instrumento para o pecado na sua presença. Se o diabo viesse como o povo pensa, que ele é um espantalho, ele não enganaria ninguém. O povo o discerniria, né? O reconheceria de longe. Mas a Bíblia diz que ele vem como um anjo de luz. Ele não vem como um fantoche. Então, esse Deus da graça
para o seu filho virar a sua face. Esse Deus da graça para as suas filhas usarem vestimentas ornamental, vestimenta que lhes dá condições para se apresentar em qualquer lugar. Meu Deus. Olha, então, no parágrafo seguinte, que é o 76, o profeta disse: você diz, bem, irmão, parei de comer carne. Eu não faço isso. Irmão Brana, mas o Senhor, sendo o homem de Deus que o Senhor é, hein? E o Senhor anunciou no programa de rádio esta manhã que o Senhor tomou um café gordo, comendo bacon. Alguém teve coragem de aproximar do profeta e criticar dele por isso. Eu não como isso de maneira nenhuma. Coisas mortas. Aí o irmão Bruno explicou para ele, eu imagino com tanta paciência, irmão, nós nos alimentamos de coisas mortas. Nós sobrevivemos de coisas mortas. Quando você come a carne, o animal morreu, não é? Quando você come o repolho morreu. Quando você come a alface, aquele pé de alface morreu. Nós nos alimentamos e vivemos de substância morta. Algo tem que morrer para nós viver. E o Senhor Jesus Cristo foi ao Calvário, deu sua vida e morreu para salvar a nossa vida. Amém. Desse jeito não vai terminar a mensagem nunca, né? Então o irmão Brana continua dizendo: bem, irmão, parei de comer carne, eu não faço isso. O profeta disse: irmão, isso não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com a salvação, em outras palavras. Não é se você come carne ou não come carne, ou guarda os sábados ou as luas novas, ou se você vai à escola dominical no domingo. O que é isso? Você está salvo incondicionalmente. Aleluia! Graças a Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus criador desse grande universo. O Deus que nos deu esta vida. Está prometendo uma vida sem fim. Uma vida eterna. Meu Deus. Então você diz, irmão Brana, eu sou salvo incondicionalmente? Então, se eu sou salvo, glória a Deus, posso fazer o que eu quiser. Aí, como diz o pastor Albertino, então, se eu sou salvo, eu posso nadar de braçada. O profeta disse, sim, senhor. Sim, senhor. Tem uma mensagem que ele diz assim, eu faço tudo o que eu quero. E você pode fazer tudo o que você quiser também. Se você é salvo, irmão, falando também com as irmãs, se você é salvo, você não desejaria nada do mundo. Amém. Sabe por quê? O seu coração está centralizado em Cristo. E Cristo é a palavra. E a sua fé pulsa no seu coração que Jesus Cristo está voltando a qualquer hora. E por não saber o dia e nem a hora, você não quer ser encontrado por Ele fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Então, se você é salvo,
você não deseja nada do mundo. Todo o seu coração está centrado nisto. Você não pode se manter afastado disto. Mas enquanto houver algo te segurando, você sabe que ainda há algo errado. Precisamos despreendermos de tudo. Isso é se desejamos ser arrebatados, se desejamos ser transformados quando Ele vier no abrir e fechar de olhos. Devemos estar preparados sim, porque esse próprio Deus, que é um Deus santo, mora em você. Aí o profeta vem e diz, o Espírito Santo, ele se alimenta da palavra. Amém. Ele não se alimenta de nenhuma outra coisa. E aí o profeta vem e ensina que nós somos criadores de atmosfera. Você cria atmosfera até nas coisas que você pensa. E para manter o Espírito Santo em nós, que é o próprio Deus, precisamos ter uma atmosfera que o agrade. Amém. Irmão Brana disse, a pombinha celestial, ela é sensível. Falando do Espírito Santo. A pombinha celestial é sensível. O menor rosnado do lobo faz com que ela alce voe e vai pousar bem distante. Meu Deus, todo o seu coração está centrado nisto. Você não pode se manter afastado disto. Mas enquanto houver algo te segurando, você sabe que ainda há algo errado. Você ainda não está na vontade perfeita de Deus. Em outras palavras. Agora, eleição, Deus chamou Abraão e disse-lhe que ele iria salvá-lo incondicionalmente. Acho que vamos parar aqui e vamos orar, né? Irmãos, nosso Deus é um Deus imutável. E aí é onde está algo difícil que a gente corre risco. Ele é um Deus detalhista. Nas mínimas coisas. Você quer ver um pouquinho? Ouçamos aqui. O profeta diz, agora vamos aqui. Depois que a promessa veio, reticência, um pouco depois, quero que você vá para Gênesis 15, verso 7 comigo. Aqui só um momento. E vamos ler aqui só por alguns momentos, certo? Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele, Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Agora, Abraão, depois de sair da terra dos caldeus, a terra, a cidade de Ur dos caldeus, a terra de Sinar, separado, saiu. Perceba assim como os cristãos hoje, ainda vagando. E veja, e ele lhe disse, olha, toma-me uma novilha de 3 anos, disse Deus. E uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Meu Deus,
Não é qualquer cabra, não é qualquer cordeiro. Tem que ser de 3 anos. Uma rola e um pombinho. Está vendo os detalhes? Agora amanhã eu quero que... Deixa eu botar aqui. Tá certo. Tem que ficar assim agora, Alberto. Agora amanhã eu quero que você vá em frente e leia isto. Se você estiver tomando nota, anotando, eu vou citá-lo por causa do tempo, do espaço, porque não quero segurá-los por muito tempo. Quero que você volte amanhã à noite, para que possamos entrar nisso diretamente. Estamos apenas estabelecendo um alicerce. Esta noite, apenas uma base. Agora, ele tomou estes novilha, cabra e carneiro, e 2, uma rola e um pombo. E ele dividiu o carneiro e a novilha, e assim por diante. E os dispôs, colocou a rola ali dentro, e sem dividir. Olha, dividiu a novilha e a cabra, o carneiro, mas a rola ele não dividiu. E ele manteve os pássaros afastados até o sol se pôr. E Deus desceu sobre Abraão para confirmar aquele pacto. Desceu, disse: agora, Abraão, agora vou provar a você o que vou fazer. E vocês sabem, muitos de vocês estiveram aqui na igreja anos atrás, eu ensinei esta mesma coisa. Sim, Senhor. Em 1949, eu estava ensinando. Tudo bem. Ele marcou isso em sua Bíblia. Um irmão ajudou o profeta, provavelmente. Quando o profeta disse, eu ensinei isso aqui na igreja anos atrás, um irmão disse, foi em 1949. Aí o profeta disse, ele marcou isso na sua Bíblia. Por isso que ele está me lembrando, está me ajudando, né? Muito bem. E então ele desceu e mostrou a Abraão o que ele ia fazer. Primeiro ele fez Abraão dormir. Agora, Abraão, você não tem nada a ver com isso. Vai dormir tranquilo, rapaz, né? Já que você preparou as novilhas, preparou o carneiro, a cabra e os pássaros, então agora você vai dormir. Você não tem nada a ver com isso. Agora, para você que está tentando se salvar, por meio de fazer isso, de fazer aquilo, fazendo coisas que às vezes foram ordenadas no Velho Testamento. No tempo da lei, a lei era uma sombra do Novo Testamento. Como no caso, guardar o sábado. Aquele sábado aponta para o descanso. Aquilo aponta para Jesus. Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora fica aguardando um dia. Então, o irmão Brana está dizendo isso aqui para nós. Agora, para você que está tentando se salvar, meu Deus. Eu percebi que na igreja, no tabernáculo, depois de se estabelecerem sob esse ensinamento, muitas pessoas deixaram o tabernáculo, saíram para cultos e assim por diante, para acreditar em todos os tipos de coisas que há para ser crido. Alguns deles pararam de comer carne.
Alguns deles guardaram seus sábados, as luas novas, e eu não. Eu acho que fizeram sacrifícios e tudo mais, depois de realmente recusar aceitar a palavra de Deus. Isso mostra o que havia aqui. Paulo disse: eles saíram porque não eram dos nossos. Veja, isso mesmo. Veja, isso é verdade. O Espírito Santo se apoderará da palavra de Deus. Essas coisas até o final serão provadas que estão erradas. Então, amados, nosso Deus, Ele é um Deus detalhista. Eu fico pensando, por que essas exigências? Mas Ele é Deus, não é isso? Aquilo que Jesus falou, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, se alguém quiser ser maior que Deus, não precisa obedecer a Deus, mas eu quero ver o final. Como dizia minha mãe, né? No final da fritada dos ovos. Não espere chegar o final, não. Esse é o tempo oportuno. Nós vamos orar. Olha o relógio ali, rapaz. Não dá tempo. Quando a gente começa a gostar, tem que parar.